And the Lamb will take his bride to the ever at his side. All the host of heaven will assemble thee. Oh, it will be a glorious sight. All the saints in spotless white. And with Jesus they shall feast eternally. Oh, come and dine, Master Christ, come and dine. Oh, you may feast at Jesus' table all the time. Hey, the great multitude, turn your water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Oh, come and dine, Master calleth, come and dine. Dine on the Word. You may feast at Jesus' table all the time. Yeah, great multitude, turn your water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Now, as we separate, as we go from our different homes, let's go with prayer now. Let's sing our good old dismissing song. How many knows it? Take the name of Jesus with you. Everybody together now. Let's sing. Take the name of Jesus with you. A child of sorrow and woe. It will joy and comfort with you. Take it every woe. Precious name, oh how sweet, oh what fragrant joy of yes, precious name, oh how sweet, oh what fragrant joy. Listen, at the name of Jesus bow we, falling prostrate at his feet. King of kings, and heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious name, oh how sweet, oh how sweet, oh how fragrant.
And whenever just something is burning in your heart, not to go there to argue now, not to go there to fuss, but to go there to worship. Wow. And to go home refreshed. Isn't that a wonderful life? How many has experienced that? Let's see your hand. Amen. Praise God. That's right. Let us sing that. Peace, peace. Peace, wonderful. Coming down from the Father above. Sweet over my spirit forever. In the fabulous billows of. I want you to do something now. Everyone who's sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. I want to meet you in heaven. Amen. Coming down from the Father above. Sweet over my spirit forever. Oh, my. In the fabulous billows of down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I died. There to my heart was the blood that flowed. Glory to His glory to His name. Glory to His precious name. There to my heart was the blood of glory to. Now, while we sing the next verse, I wonder if the sick could line up right up here now for the prayer, right over on this side. Now, I want the ministers that they'll come forth now to help us pray for the sick. Line up on the right-hand side, come around this way. That's right, over on the right side. Those to be prayed for. Agora, o Antigo Testamento foi uma sombra do Novo Testamento. It was the negative, like the moon to the sun. Foi o negativo,
como a lua em relação ao sol. The sun shining on the moon reflects the light to the earth. O sol brilhando na lua reflete a luz para a terra. And I just love the Old Testament. It's just as full of parables like that or as it can be. E eu simplesmente gosto demais do Antigo Testamento. Ele é completamente cheio de parábolas assim, ou quanto possa. Now, the perfect, Agora, o perfeito, in Genesis, when God made the sun first, the moon next, that moon and sun represents Christ and the church. em Gênesis, quando Deus fez o sol primeiro, depois a lua, essa lua e o sol representam Cristo e a igreja. Just as the sun comes up in its power and glory, and when it goes down, it reflects its light to the moon in the darkness to give light on the earth while the sun is gone. Exatamente como o sol nasce em seu poder e glória, e quando ele se põe, ele reflete a sua luz para a lua na escuridão para iluminar a terra enquanto o sol desaparece. Jesus, when he left, he went into glory and reflected his light back on the church. Jesus, quando ele partiu, ele foi para a glória e refletiu sua luz na igreja, To give the church light of the gospel until he returns. Oh my, and then they'll get married. para a igreja dar a luz do evangelho até ele voltar. Oh, que coisa! E então eles se casarão. That'll be wonderful. There'll be one great light of moon and Isso será maravilhoso. Será a grande luz da lua e the Lamb is the light thereof. They needed no more sun in the city. o cordeiro é a sua lâmpada. Não necessitarão mais do sol na cidade. Now, for a little preview, let's go back into Exodus. Agora, para uma pequena pré-apresentação, voltemos a Êxodo. And I hope you don't get tired of me talking in Exodus. E espero que vocês não cansem comigo falando em Êxodo. This one time in my church across the river, I preached, I believe, about a year and 6 months on Job. Every night. Certa vez, na minha igreja do outro lado do rio, eu preguei, eu creio, cerca de 1 ano e 6 meses a respeito de Jó, toda noite. You come back, you take a little part of Job and going on, we make it run through the Bible. Eles voltavam e eu apenas tomava uma pequena parte de Jó e, prosseguindo, fazíamos abranger de um lado a outro da Bíblia. Every scripture dovetails together. Cada escritura se encaixa a outra. There's no contradiction in God's Word. No, sir. Não há contradição na palavra de Deus. Não, Senhor. Every bit perfect. Cada partícula perfeita. The only book ever written that's inspired like that can perfectly. O único livro já escrito que é inspirado assim, que pode perfeitamente, Wrote by many writers and many hundred years apart. escrito por muitos escritores e com muitas centenas de anos distantes, And every one of them, by the Holy Spirit speaking, dovetails right together. e cada um deles, falando através do Espírito Santo, se encaixa perfeitamente. That's the reason on all these extra books of Maccabees and things that don't coincide with this, so I don't accept it. This is God's Word to me. É por isso que em todos estes livros extras, o Macabeus e outros, eles não coincidem com este. Então eu não aceito isso. Esta é a palavra de Deus para mim. And some woman wrote me a letter and said, I was preaching Job on the ash heap. E certa mulher me escreveu uma carta e disse: eu estava pregando Jó sobre um monte de cinzas. She said, Brother Branham, you've had Job on the ash heap about long enough, don't you think? Been there about 6 weeks. Ela disse: irmão Branham, o Senhor deixou Jó no monte de cinzas o suficiente, não acha? Faz cerca de 6 semanas que ele está aí.
Said, why you ever go to get him off of the ash heap? Disse: ora, o senhor nunca vai tirá-lo do monte de cinzas. Well, I said, when the Holy Spirit quits pushing the words out there, I guess I'll just have to quit saying. Bem, eu disse: quando o Espírito Santo se der por satisfeito fazendo as palavras virem daí, eu creio que terei que parar de dizê-las. But as long as he kept talking about him on the ash heap, well, I just stayed right with it. Souls getting saved. Mas enquanto ele continuou fazendo-me falar sobre ele no monte de cinzas, bem, eu fiquei com isso e as almas continuando a ser salvas. So, like the evangelist came to the city, Então, como o evangelista que chegou na cidade, he preached, one night he preached on repentance. ele pregou uma noite, ele pregou sobre arrependimento. The next night he preached on repentance. The next night he preached on repentance. Na noite seguinte ele pregou sobre arrependimento. Na outra noite ele pregou sobre arrependimento. After about 4 or 5 nights, the deacon board met him and said, Brother, can't you preach anything else besides repentance? Depois de umas 4 ou 5 noites, a junta de diáconos se reuniu com ele e disse: Irmão, não poderia pregar outra coisa além do arrependimento? He said, Oh yes, let them all repent first, and I'll preach on something else. Disse: sim, deixe todos se arrependerem primeiro e então pregarei a respeito de outra coisa. A good idea. Então essa é uma boa ideia. Everyone repent, then we can preach on something else. Eles, cada um, arrependa-se, e então poderemos pregar sobre outra coisa. All right. Muito bem. For a little preview now to those, for especially those who were not at the tabernacle Sunday morning. Uma pequena pré-apresentação agora para aqueles, ou especialmente aqueles que não estavam no tabernáculo domingo de manhã. We want to drop back over to the 12th chapter. Queremos voltar ao capítulo 12. But our basic thought tonight is in the 14th chapter, beginning with the 13th verse of Exodus. Mas nosso pensamento básico esta noite é o capítulo 14, começando com o versículo 13 de Êxodo. Now, we left off on the 10th verse Sunday morning of the redemption by blood. Agora nós paramos no versículo 10, domingo de manhã, sobre a redenção pelo sangue. Most all of you are acquainted with the story, I'm sure. A maioria de vocês estão familiarizados com a história, tenho certeza. Now, we know that we could pull back the leaves of this book and turn these pages over. Agora sabemos que poderíamos voltar às folhas deste livro e passar estas páginas, But there's only one who can open the book. That's Jesus Christ. mas há somente um que pode abrir o livro, que é Jesus Cristo. John saw the book, it was sealed, João viu o livro, ele estava selado. and he wept because there was no man in heaven could open it, no man on earth, no man beneath the earth. E ele chorou, porque não havia ninguém no céu que pudesse abri-lo, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra. But there was a lamb that had been slain from the foundation of the world, come took the book out of the right hand of him that sat upon the throne and opened the seals and opened the book, loosed the seals thereof. Mas havia um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, chegou e tirou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, e abriu os selos, e abriu o livro, desatou os selos dele. And he was worthy, for he had been slain from the foundation of the world. E ele era digno, pois ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Let's speak to him tonight and ask him to open it for us just now. Vamos falar com ele esta noite e pedir a ele para abri-lo para nós neste momento. Now, kind, loving Father, we come to Thee, addressing Thee first in the name of Jesus. Agora, bondoso, amável Pai, chegamos a Ti, dirigindo-nos a Ti primeiro no nome de Jesus. Praying now that as we stand here sheltered under this roof tonight where that storm is raging outside, rains are twisting and blowing, we're so thankful to have the house of God to come into.
orando agora que enquanto estivermos aqui abrigados sob esse teto esta noite, onde aquela tempestade está furiosa lá fora, a chuva caindo forte e soprando, estamos tão agradecidos por existir a casa de Deus para entrarmos. And we're thankful that there is a tower, a refuge, E estamos agradecidos por haver uma torre, um refúgio. it said the name of the Lord is a mighty tower, the righteous run into it and are safe. Tu disseste, o nome do Senhor é uma torre poderosa. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. We're so glad that we know the name of the Lord and have come into it. Estamos tão felizes por conhecermos o nome do Senhor e termos entrado nele. Now we pray that you'll open this word to us tonight, Father. Agora nós rogamos que tu nos abras a esta palavra hoje à noite, Pai. May the Holy Spirit come and get into the word. Que o Espírito Santo possa vir e entrar na palavra. Circumcise the lips of this poor humble servant and the hearts of those who will listen, your children. Circuncida os lábios deste pobre e humilde servo e o coração daqueles que ouvirão, teus filhos. And may the Holy Spirit take just the words of God and place it in every heart just where it's needed. E que o Espírito Santo tome justamente as palavras de Deus e a coloque em cada coração exatamente onde ela for necessária. Bless us now. Abençoa-nos agora. Renew our minds tonight in thy spirit. Renova nossas mentes esta noite no teu Espírito. Get glory out of the service. Recebe glória do culto. Save the lost, heal the sick. Salva os perdidos. Cura os enfermos. Bring home the backslidden, Lord. Traze para casa os desviados, Senhor. And we'll give thee the praise, for we ask it in thy name of thy beloved Son, Jesus. Amen. E daremos a ti louvor, pois pedimos no teu nome, do teu Filho amado, Jesus. Amém. Now turn to the 10th verse of the 12th chapter of Exodus. Agora abramos no versículo 10 do capítulo 12 de Êxodo. We were reading the redemption by blood, how that God had ordained the lamb to be slain in each house, how there was to be nothing left over. Estamos lendo a redenção pelo sangue, como foi que Deus ordenou um cordeiro para ser morto em cada casa, como que não era para sobrar nada. The judgment had been fallen, and the last judgment now was ready to fall. Os julgamentos haviam caído e o último julgamento agora estava para cair. God was going to fulfill his word to the letter. Deus ia cumprir a sua palavra ao pé da letra. And all those judgments back there was a perfect sign or a perfect type of the judgments which are ready to fall now. E todos aqueles julgamentos passados foram um sinal perfeito ou um tipo perfeito dos julgamentos que estão para cair agora. And if you'll notice, before the judgments fell, E se você observar, antes do julgamento cair. now ministers may disagree with me on this, which is all right. Agora, os ministros podem discordar comigo nisto, o que não tem problema. But before the judgment started hitting Egypt, God sent Israel to Goshen. Mas antes que o julgamento começar a cair sobre o Egito, Deus enviou Israel a Gósen. They were in Goshen and no plague fell on them. A perfect type of the church carried over through the tribulation. See? Eles estavam em Gósen e nenhuma praga caiu sobre eles. Um tipo perfeito da igreja conduzida através da tribulação, vejam. All right. Muito bem. Then at the last plague that struck the earth, struck Egypt, was death.
Então, na última praga que assolou a terra lá, ou assolou o Egito, foi a morte. All you Bible readers here know your Sunday school lessons and so forth has taken this perhaps many times. Todos vocês, leitores da Bíblia aqui, conhecem suas lições de escola dominical e assim por diante, estudaram isto, talvez, muitas vezes. But death was the last enemy that struck Egypt. Porém, a morte foi o último inimigo que assolou o Egito. And the last enemy that's going to strike the church now is death, spiritually speaking. E o último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte, espiritualmente falando. Those who will not follow Christ and baptism of the Holy Spirit will spiritually dry up and die. Aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo secarão espiritualmente e morrerão. The churches, you see it now. As igrejas, você pode ver isto agora. After many, many great revivals and evangelists have passed through the land, and yet the church that is politically church speaking, is getting worse all the time. Após muitos grandes reavivamentos e evangelistas passaram pela terra e ainda assim a igreja está, isto é, politicamente falando da igreja, está piorando o tempo todo. Its members are just living any way they want to, doing anything they want to, yet calling themselves Christians. They say they're all right. Seus membros estão simplesmente vivendo do modo que querem, fazendo o que bem entendem, no entanto chamando a si mesmos de cristãos e dizendo está certo. To be a Christian means to be Christ-like. Ser cristão significa ser como Cristo. Go no place you wouldn't want to be if Christ would come. Não estar em lugar algum que você não gostaria de estar se Cristo viesse. Say nothing you wouldn't want to be saying when Christ comes. Não dizer nada que você não desejasse estar dizendo quando Cristo vier. Doing nothing that you wouldn't want to be doing when Christ comes. Não fazer nada que você não desejasse estar fazendo quando Cristo vier. Think nothing you wouldn't want to be thinking when Christ comes. Não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. Keep your one motive, your heart centered on Calvary. Amen. Fique com seu único motivo, seu coração centralizado no Calvário. Amém. Walk in the light as He is in the light, and we have fellowship one with another. The blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all unrighteousness. Andemos na luz como Ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de toda a justiça. That's Methodist, Baptist, and all of us together. Makes us all one in Him. Isto é para os metodistas, batistas e todos nós juntos nos torna todos um nele. Now, the last thing was death. Agora, a última coisa foi a morte. And before that death come, there was an atonement made for that death for all who desired to escape it. E antes daquela morte chegar, um pacto foi feito para aquela morte para todos que desejassem escapar dela. And there was an atonement made before the first destruction of the antediluvian world. E um pacto foi feito antes da primeira destruição do mundo antediluviano. God had a preacher of righteousness, Noah, and he preached 120 years for people to come into the ark. Deus tinha um pregador de justiça, Noé. Ele pregou 120 anos para o povo entrar na arca. And those who willfully refused to go, there wasn't nothing left but judgment. E aqueles que deliberadamente se recusavam a entrar, não restava nada exceto julgamento. And today, men who refuse to walk in the light of Christ,
You have spurned mercy, so there's nothing left but judgment. E hoje o homem que recusa caminhar na luz de Cristo, que rejeita a misericórdia, então não resta nada mais exceto o julgamento. That's all. There's this right and left side, the only one you can go to. É só isso. Existe apenas lado direito e lado esquerdo, os únicos a que você pode ir. And you make your choice. E você faz a sua escolha. Boa noite, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao culto, cantando o hino Fonte Divina. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu, na cruz morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu, na cruz morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim,
Eu creio que Deus nos dará tudo aquilo que nos pertence nesta noite. A mensagem de hoje de manhã, ela é assunto da ceia, as bodas do Cordeiro. E nós temos aqui bem destacado o parágrafo 53 ao 55. E isso sabemos que haverá uma noiva e haverá uma ceia servida nos céus. Isso é tão certo como Deus o é, porque é a sua palavra. E sabemos que aqueles que formarão aquela noiva serão sua igreja. E eles aparecerão diante dele sem mancha ou ruga. E eles têm o material na terra agora para se prepararem. Se você notar, está escrito: ela se aprontou. Quem tem o material não são os anjos, não é o Senhor Jesus, mas é a noiva. A noiva que vai estar nas bodas do Cordeiro. Com esta condição de estar sem mancha ou ruga. Porque esse material, que é a lavagem da palavra, vai tirando todas as rugas, vai tirando as manchas, cada dia limpando este povo que pertence a esse grupo. Se você conhece alguém que não está fazendo caso destas coisas, não está interessado, não está mudando, você não precisa julgar dela, não. Deixa que Deus terá uma maneira para tratar com ela. Muitos dizem: se o Senhor tirar de mim este espírito maligno, da bebida, do jogo, da mentira ou do roubo, eu o servirei. Pessoas até conscientes da mensagem, conscientes do arrebatamento. Elas estão esperando por algum acontecimento especial na vida delas. Elas não tomam uma iniciativa própria. E a diferença que nós podemos notar aqui nesta mensagem é que este eleito, esta eleita, ele toma iniciativa, ele faz, ele vai atrás, ele busca isso. Agora, aqueles que não buscam, que não vai atrás, que espera acontecer, eles podem até estar nas virginécias. Podem, né? Pode até estar, mas você não vai dizer que eles são. Mas isso é com você. Olha só. Se Deus tirar de mim o espírito de mentira, de roubo, eu servirei. Mas isso é com você. Veja, você tem que fazer algo também. Porque ele pode tirar de você? Pode.
mas você tem que fazer algo também. Quem vencer herdará todas as coisas. Quem vencer. Você tem poder para fazê-lo, mas deve estar disposto a se render. Vem. Ela se aprontou. Eu gosto dessa palavra. Ela se aprontou. A igreja noiva, ela não está interessada, embaraçada com ismos, com pastores desnorteados, pastores descomprometidos, porque são pastores, mas são descomprometidos. Eles agem no interesse social, no interesse popular e principalmente no interesse financeiro. Se formos criticar o que nós vemos, nós podemos incorrer até em falarmos palavras desagradáveis, o que não é nossa intenção. Magoar a quem quer que seja, ferir a quem quer que seja, a não ser para o bem. Estávamos ouvindo o irmão Brana falando sobre aquele pastor que ficou ali uma semana pregando arrependimento. Os diáconos reuniram e disseram para ele: pastor, o senhor não acha que o senhor já deveria pensar em outro assunto? Está muito batido esse assunto aí do arrependimento. Ele disse: não, irmãos, enquanto as pessoas não se arrependerem, eu estarei pregando arrependimento. O irmão Brana falou isso também para aquela mulher, aquela irmã ousada, corajosa, né? Que chegou para o irmão Brana e disse assim: irmão Brana, quando é que o senhor vai tirar Jonas do monte de cinzas? Porque já faz uma semana que o senhor está pregando só sobre Jonas no monte de cinzas. O irmão Brana, falando sobre o maior evangelista deste século, o Billy Graham, o homem que reunia milhões de pessoas numa audiência, Oral Roberts, também um grande evangelista americano, e eles disseram assim, o Billy Graham diz assim: eu vou numa cidade, prego, eu ganho 30.000 pessoas numa noite. Quando eu volto ali, depois de 2 ou 3 anos, não tem mais nem 30 pessoas. Das 30.000 que ele havia ganhado, não existia mais 30 pessoas. Ele próprio citou a Escritura, dizendo que Pedro ia numa cidade, deixava 3. Quando ele voltava, depois de 1 ano, tinha 30. Mas o irmão Brana explica o segredo. Ele diz que Pedro ficava com aqueles 3 até eles entenderem tudo sobre o Evangelho. Ele ensinava eles, ele punha eles em ordem, a família deles em ordem, tudo em ordem, e aí eles tinham condição de pregar, de ganhar almas. Agora,
chamada de altar de uma noite, que leva 30 mil ali na frente, termina o culto, cada um vai embora para sua casa, ninguém vê mais ninguém, não traz resultado. Estava observando um grande missionário brasileiro que já visitou 138 países em missões. Eu quero ver quantas igrejas ele tem nesses 138 países. O que é muito admirado, por sinal, né? Mas, olha só, isso é com você, veja, você tem que fazer algo também. Quem vencer herdará todas as coisas. Quem vencer. Tem uma faixa lá no fim da pista, né? Para aqueles que vão chegar lá e cruzar a faixa. Às vezes até quase desmaiando, cansado, exausto. Mas vai chegar ali e romper aquela faixa, como que dizendo, cheguei, eu consegui chegar. A igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, ela tem que pensar nisto. Nós vamos chegar no fim ofegantes. Nós vamos chegar no fim com muitas lutas pela frente. Porque são coisas que nós mesmos é que vamos atrair. Somos nós mesmos. Eu estava ali no escritório e a cabeça volta lá atrás, né? Sempre é assim. Quando eu tinha 16 anos, trabalhando na roça para sustento da família, minha mãe e meus irmãos, a diretora do colégio lá de Cachoeira já nos conhecia, nós éramos muito dedicados no estudo, até onde estudamos, mandou uma pessoa ir lá na fazenda, 8 quilômetros, para nos convencer de fazermos o 2º grau, que ia começar naquele ano lá em Cachoeira. Eu pensei assim, por que eu não fiz o 2º grau? Não fiz ali, pertinho ali mesmo, uma faculdade, prestei um concurso e permaneci quieto ali, até hoje. Por que não fiquei quieto ali até hoje? Porque aqueles que passam por uma vasta caminhada, vasta experiência, sofre muito com problemas, com coisas que parece não ser de competência, parece não ser da gente, aquela grande responsabilidade, pertencer a um plenário, a um grupo de pastores, a uma obra como esta, para chegar ao fim com tantos calos na cabeça. E às vezes até cansaço mental, estafa em 3º grau. Porque cada coisa que vimos nos servem de uma punhalada, de uma machucada no coração. Felizes são aqueles que não sabem de quase nada,
da vida de pastores, da vida de irmãos, da vida de muitas coisas que acontecem no mundo. Felizes são aqueles que não sabem o que está acontecendo na política hoje. São felizes, é por isso que você ouve pessoas simples, com os dentes cariados, dando risadas, saindo babas pela boca, risadas que dá inveja na gente. Porque ele está rindo de uma forma alegre e feliz. E às vezes não tem quase nada em casa, quase nada na vida, mas tem uma mente tão inocente, porque nós estamos vivendo na era da informação, e a criança já com 6 anos de idade, depois de 2 anos na escola, ele está sabendo de coisas que nós não sabíamos até poucos dias. Eles estão já apreensivos com o que está acontecendo nesse mundo e como será o seu comportamento. É por isso que as mães têm essa incumbência, responsabilidade de estar ensinando os seus filhos. Nunca houve tanta necessidade como está existindo agora, de uma mãe sentar-se com os filhos e ensinar os filhos, principalmente o caminho do Senhor. Porque o caminho do diabo, elas vão ver e ouvir lá fora. Mas se elas sabem do caminho do Senhor, elas ficam mais fortalecidas para isto. Agora, aqui no parágrafo 113, só para terminar, a primeira coisa que existe, deve haver uma decisão tomada. Mombrana falando sobre casamento, né? Decisão tomada. A primeira coisa que leva no casamento natural é que uma decisão tem que ser tomada. Por isso que Paulo ensina os jovens, as moças, e até aconselha, né? Não só ensina, como ele aconselha, dizendo que seria melhor ficarem solteiras. Quando a Bíblia diz que bem-aventurada a mãe que não amamenta, nesses dias, é difícil de pensar nestas coisas sem o discernimento, o conhecimento. Porque muitos já pregaram que é por vaidade, por manter a forma, mas não é. Elas são bem-aventuradas porque elas vão evitar uma responsabilidade que pesa muito sobre as mães nesse dia, de criar os seus filhos no caminho do Senhor. Então foi por isso que Paulo chegou a aconselhar as moças a ficarem solteiras. No casamento natural, o que é uma decisão tem que ser tomada. A jovem tem que tomar sua decisão, se ela quer este jovem, e o jovem, se ele quer a jovem. Tem que haver uma decisão tomada, e você tem que tomá-la. Ela deve ser a única mulher no mundo que você ama. E ele deve ser o único homem. Se não for, então você tomou uma decisão errada. O irmão Baruch, ele disse que lá no
no shopping onde ele trabalhava de gerente, aquelas muitas mulheres que tinham ali no shopping, chegavam para ele como chefe e elogiava ele. Ele olhava para aquela moça e dizia: a minha esposa é mais bonita do que você. Era a resposta que ele dava. Agora, você não pode ser hipócrita, usar isto apenas como subterfúgio, uma coisa assim. Você tem que ter a convicção. O homem tem que ter essa convicção. A minha esposa, ela é mais bonita do que você. Eu queria tomar um outro parágrafo aqui, mas é o 113. É o 113. Para completar aqui, eu não estava pensando de falar nadinha, eu ia só ler a Bíblia e ministrar a ceia. E então, outra coisa, depois que ela faz isso, depois que ela cumpriu seus votos e realizou o seu casamento, e tomou o nome do seu futuro marido, o nome do noivo, então ela é herdeira de tudo que ele possui. Ela é a herdeira de tudo. Sua esposa é uma herdeira de tudo que você possui. Agora, nós somos a noiva de Cristo. Temos tomado a decisão. Nós estamos indo para as bodas do Cordeiro. E nós somos herdeiros dele. Nós somos os legítimos herdeiros dele. Tudo que está em Jesus, aquele corpo que subiu ali para a 7ª dimensão, ele tem os sinais dos cravos, da lança naquele corpo. Eu não posso afirmar se ele continuará no milênio e na eternidade. Mas aqueles sinais nos cravos, da lança, está dizendo para você que você é possuidor de tudo que o sangue comprou lá no Calvário. De tudo que o sangue realizou ali no Calvário. A cura divina, a libertação, como diz o profeta aqui atrás, daquele irmão, que diz: se Deus tirar de mim o álcool, a bebida, o pecado, eu vou servir. Tudo isso está, nós herdamos isto através do Calvário. E nós vamos herdar as bodas do Cordeiro, nós vamos herdar que eu digo usufruir, né? Porque nós já somos herdeiros. Do milênio, nós vamos herdar a eternidade, que não terá princípio, nunca mais terá fim. Veja, irmãos, o valor da vida eterna, o valor desta mensagem, o valor desta fé. Que coisa tremenda! Por isso é que você vem para a fila da ceia, tomar a ceia, crendo que você é um cristão sem mancha, sem ruga, pela fé, porque você está sendo tomado como a noiva do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia aqui em 1 Coríntios 11, a partir do verso 24 ou 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós vamos orar nesta hora pelo pão e pelo vinho. Nosso querido Pai, aqui está este pão, Pai Santo. Ele foi feito para este trabalho, para este serviço, para representar o teu corpo ali na cruz, para representar o teu corpo por nós hoje, ainda que ele esteja glorificado. Nós pedimos nesta hora, venha e santifica este pão, ó Pai, porque a igreja, nós oramos nesta hora e santificamos ele em nome de nosso Senhor Jesus, para representar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar também pelo vinho. Pai celestial, que está o vinho, que o Senhor possa colocar sobre ele a mesma unção, mesmo poder, a mesma virtude. Nós oramos nesta hora. Esse vinho, ele é santificado e consagrado ao Senhor para representar o sangue que nos redimiu ali no Calvário. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos.
Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Nós temos o versículo 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Vamos então prosseguir agora para o lava-pés. As irmãs no berçário, os casais lá atrás, como normal, né?
Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, bem no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Duzentos e 247. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leve ao Senhor, Rei do céu,
tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. E ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço, ó Mestre, te rogo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, e leve o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, tão grande bonança eu vejo no céu e mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, e leve o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Nós fomos abençoados. Agora vamos voltar para os nossos lares. Passando o domingo que vem, na terça-feira próxima, após, né, o domingo, já é a abertura do encontro de pastores em Goiânia. Nós devemos estar orando pelo encontro. Esses encontros, eles estão tendo um objetivo assim um pouco diferente dos passados, porque nós estamos enfrentando essa nova adaptação, né, daqueles que saíram, foram para grupos, de repente começaram a voltar, e os assuntos não têm sido muitos a respeito desse caso. Tem poucos assuntos sobre isto. Mas tem havido uns encontros muito assim leves, né? Muito abençoado mesmo. Está havendo um temor da parte dos pastores, um respeito muito grande uns para com os outros,
Está sendo muito bom os encontros. Então nós estaremos, Deus permitindo, participando de mais esse encontro. Aqui nós temos o comunicado dos irmãos que nos acompanharam, mesmo sendo culto de ceia, mas eles acompanharam o culto de ceia, né? A irmã Divina, em Pilolândia, o irmão José Antônio e família em Cachoeira, a irmã Priscila em Paris, na França, e a irmã Noemi e família em Diorama, também Juversino e família em Diorama. Deus abençoe esse irmão José, Maria, lá em Suramim, Recanto das Águias, estiver conosco. Nosso abraço a você, irmão José. E até domingo que vem. Demora tanto, né? Entregamos agora cada irmão, Senhor, especialmente esses que estão longe, através da internet, o Senhor possa abençoar eles de uma forma especial. Nós te rogamos, ó Pai, pela igreja aqui presente, que cada um leve a sua bênção. Receba essa graça de Deus, a cura divina, a libertação de todos os males que nos oprime nesta hora. Senhor, nós entregamos as mães, as crianças, os pais, em tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Até domingo, irmãos. Deus abençoe. Aqueles que confiam no Senhor, em suas promessas, vivem a esperar. Renovarão as suas forças, voarão como as águias, correrão sem se cansar. Sob as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas Escrituras. Esta águia está sempre nos olhando, com seus olhos tão brilhantes, ela está a nos guiar. Pois quando o inimigo se revolta, em suas asas poderosas, podemos nos abrigar. Sob as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas Escrituras. Esta grande águia é Jesus Cristo, que na cruz do Calvário por bom preço nos comprou. Somos filhos desta águia majestosa, pois do mundo negligente Cristo já nos libertou. Sob as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas Escrituras. Aqueles que confiam no Senhor,
vitoriosa subirá para